Eu fico aqui mesmo, né? Ok, já estamos online, tá? Pois É, não. eu quero É, dar as boas-vindas aos nossos alunos, principalmente aos alunos da disciplina de Ética do curso de Bacharel em Sistemas de Informação da UFRN. Essa aula é uma aula extra do nosso conteúdo, né? Já temos alguns alunos aí que estão nos prestigiando, tá? Quero dar um bom dia a todos. Esse que está ao nosso lado é o nosso ilustre convidado hoje, nosso colega de infância, meu amigo de infância, professor Geraldo Guilherme, né? Guilherme Ribeiro de Carvalho. Nós brincávamos com ele chamando de Carvalhinho, né? Quando isso mesmo. nós ainda era criança, mas estamos aqui hoje, então, para trazer um pouco da experiência dele, tá? Ele é bacharel em Direito, tá? E também é graduado em Filosofia, tá? Com especialização na área, e também mestrado em Filosofia, e a dissertação dele é com ênfase em Ética. Então, tem tudo a ver para trazer para a gente o fechamento do primeiro tópico, que foi de ética geral da nossa disciplina. Eu vou passar já a palavra para você, professor Guilherme, fique à vontade, tá? É, o espaço é todo seu e desde já nós agradecemos o seu pronto atendimento a esse nosso convite. É, bom dia, professor Dr. Humberto Rabelo. Muito obrigado pelas palavras. Faça as suas palavras as minhas. Cumprimento ao corpo discente, ao corpo acadêmico da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E nós vamos dar início, então, à nossa apresentação acerca de tópicos do termo ética, um tema que está tão demandado nas últimas décadas no Brasil. Por quê? Porque a ética é a nossa morada simbólica, vamos dizer assim. Antes de mais nada, é de bom tom, é de bom agouro, é de bom alvitre que a gente traga à colação o que vem a ser a palavra ética. Ética surgiu na Grécia Antiga, o berço da nossa civilização intelectual, e vem da palavra do radical mais primitivo, ethos. O ethos era a morada do animal irracional. Era uma espécie de ninho de cachorro, de gato, gata, etc. Com o tempo, os gregos acharam por bem buscar esse substantivo ética para a morada simbólica do homem. Então, a ética, do ponto de vista da ciência, ética é a ciência do ethos, ou seja, é a ciência do nosso mundo simbólico. E também, por ser do nosso mundo simbólico, é a ciência dos hábitos e costumes. Os hábitos vão sendo praticados, vão sendo consolidados e se cristalizam no costume. E uma vez cristalizado no costume, ele se transforma, inclusive, no direito, conforme for a modalidade, a espécie desse direito. Se for um regime político democrático, esses costumes, esse ethos, se converterá em direito. Por outro lado, se for um regime político antidemocrático, seja na modalidade autoritária ou totalitária, né, esse ethos não se converterá em direito. Então, será um direito positivo meramente legal. Se converter, será um direito positivo legal e legítimo. Então, feita essas colocações de caráter propedêutico, de caráter inicial, a gente, então, passa a discorrer sobre o tema ética, tópicos de ética. Nós abordaremos aqui, principalmente em face da limitação do tempo, tópicos de ética
nas duas grandes éticas do Ocidente, de Aristóteles e de Immanuel Kant, o alemão prussiano Kant, nascido em 1724 e morto em 1804. Kant, da cidade de Königsberg, na Alemanha prussiana, e Aristóteles viveu entre os anos de 384 a 322 a.C. Iniciaremos, em face da linha cronológica, pela ética de Aristóteles. Na filosofia, nós possuímos 4 grandes paradigmas. O paradigma antigo, ou cosmológico, ou cosmocêntrico. Depois, o paradigma teológico, ou teocêntrico. Após a física de Galileu Galilei, com seu método empírico formal, nós adentramos na modernidade, com René Descartes, com o seu cogito ergo sum, penso, duvido, se penso, duvido, logo existo, as demais coisas eu não sei se existem. Inaugura-se o subjetivismo, a subjetividade moderna. E depois, com a morte de Hegel, em 1831, então a filosofia, o paradigma passa a ser contemporâneo. Então, nós estamos agora no paradigma antigo, em Aristóteles, discípulo de Platão. Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. E Aristóteles não conheceu Sócrates, porque Sócrates morreu no ano de 399 a.C., e Aristóteles nasceu no ano de 384 a.C. Então, vejam bem, nós estamos no paradigma antigo. Os gregos eram encantados com o cosmos. Cosmos, hoje, no mundo contemporâneo, nos traz a ideia do universo. Mas cosmos, na palavra grega, para nós, possui a tradução de ordem, que já vem da mitologia grega. Quando Zeus combateu os titãs, que simbolizavam o caos, a desordem, o mundo caótico. Desse modo, os gregos tornaram-se apaixonados pelo cosmos, de um modo geral. E esse cosmos, eles deram o nome de Via Láctea, Via Leite. À noite, quando a gente está, principalmente na zona urbana, na zona rural, ausente de energia elétrica, a gente vê aquele cordão de estrelas brancas no céu. Então, para o grego, aquilo ali era absoluto. E o grego, então, para poder criar as suas leis, o seu nomos, a sua norma, ou seus nomóis, as suas normas, tinha como referência a ordem, o cosmos, não o caos, a desordem. Desse modo, Aristóteles já está no fim do período helênico, que é o período clássico grego. E Aristóteles, então, percebe que Atenas está indo, vamos dizer assim, uma expressão mais popular, está indo para o ralo. Por quê? Por causa da corruptura do ethos, da corrupção. O que vem a ser uma corrupção? Às vezes a gente fala muito essa palavra, mas não para pensar sobre a origem etimológica dela. Corrupção é uma corruptura. Então, para haver corrupção, tem que haver 2 seres humanos. Um ser humano sozinho é praticamente impossível ele fazer a corruptura, a corrupção. Tanto é que o Código Penal brasileiro traz a corrupção ativa e a corrupção passiva. Então, Aristóteles,
Ao perceber que o mundo simbólico estava sofrendo uma corruptura, resolveu escrever um tratado de ética e deu nome a esse tratado, para homenagear o seu filho, de nome Nicômaco, Ética a Nicômaco. Aristóteles, então, fundado na questão do cosmo, da harmonia, escreveu um livro dividido em 10 livros, porque não havia que se falar em capítulos, porque capítulo vem do latim, e o grego ainda nem conhecia, vamos dizer assim, né, a língua latina, porque a Grécia, que era o mundo globalizado. Atenas era uma cidade globalizada, intelectualizada, mercantilizada. Então, Atenas simbolizava o centro daquele mundo. Aristóteles, então, um grande filósofo, um grande pensador, ao perceber que a sua sociedade, a sua morada simbólica estava sendo destruída, estava se esvaindo, então partiu para tentar salvá-la através de um tratado. Evidentemente que o tratado foi um sucesso, é um sucesso até hoje, mas o tratado não conseguiu segurar a corrupção. Então, o que nós podemos dizer acerca desse livro em apertadíssima síntese? É o seguinte: Aristóteles, quando faz a Ética Nicômaco, ele vai buscar fundamentar o seu livro em 2 modalidades de virtudes. Virtudes vem do termo radical primitivo grego, virtu, aquilo que é forte. As mulheres me perdoem, mas os gregos eram um pouco machistas, vamos dizer assim, se bem que isso é uma palavra anacrônica, porque é difícil a gente imaginar como que era realmente o pensamento deles nesse aspecto, né? Virtu quer dizer macho, homem, forte, porque as mulheres estavam relegadas a um plano inferior. Então, a virtude, Aristóteles elegeu 2 modalidades. A primeira modalidade de virtude é a virtude dianoética. Di, do grego, significa plural, 2 ou mais. Noesis, noético, é a inteligência, é o logos grego, logos. Tanto é que no Ocidente, a maioria das disciplinas científicas termina com logia, cardiologia, cardio, coração, logia, tratado racional do coração, odontologia, odon, dente, logia, tratado racional dos dentes, sociologia, aí já tem a socios, que é um termo latino, e logia grego, já é uma palavra mista. Então, a virtude dianoética, Aristóteles a dividiu em 2. O nous, a inteligência, e a liberdade humana, não a livre-arbitrariedade, a liberdade de pensamento, mora no logos, mora na razão. Então, ele dividiu a virtude dianoética em noesis, ou nous, e nafrônesis, que é saber agir, que foi traduzido para o Brasil, através da coleção Os Pensadores da Abril Cultural, de 1970, como prudência. Mas é o saber agir, o saber atuar no mundo. E, então, a primeira modalidade é essa, não é? A virtude dianoética, bifurcada no nous, no noesis e no saber agir. Então, inteligência e saber agir. Saber agir como? Pensar bem para depois agir, atuar no mundo.
E a outra modalidade de ética, Aristóteles fez um catálogo de 12 éticas da ação humana já propriamente dita. A coragem, a magnificência, a amizade, e a última delas, e talvez uma das mais importantes, é a justiça, que Aristóteles dividiu em 3. A justiça distributiva, comutativa e retributiva. Colocadas essas questões, por que Aristóteles, então, chegou a essa conclusão das virtudes éticas, desse rol? Porque Aristóteles dialogou com os frônimos. E quem eram os frônimos? Eram os sábios de Atenas, os anciãos, os homens de idade já bem avançada, mas sábios. Porque a ética, ela está mais ligada à questão da intelectualidade, ela está mais ligada, aliás, me desculpe, ela está mais ligada à questão da sabedoria de vida do que do saber intelectual. Então, Aristóteles, ao dialogar com os frônimos, com os anciãos, com os homens sábios de Atenas, que chegaram aí aos seus 90, 100 anos de idade, com lucidez, e sabiam ter crinem, porque crinem do grego vai dar a palavra crítica, crítica no sentido de discernimento, separação, inclusive é uma palavra até bíblica, quando Jesus Cristo diz que chegou o momento de separar, de fazer o crinem do joio e do trigo, ou seja, fazer o discernimento, a separação do joio e do trigo. Então, o crinem é a palavra crítica. Crítica quer dizer um julgamento, uma separação, uma colocação de ordem. Então, quando Aristóteles conversou, vamos dizer assim, com os frônimos, com os sábios anciãos de Atenas, ele, então, fez o seu catálogo, o seu rol de 12 virtudes éticas. Então, a ética de Aristóteles é dividida em dois grandes gêneros. O primeiro grande gênero é a virtude dianoética, subdividida no nous, né, na inteligência, e na frônesis, no saber agir, ou, aqui no Brasil, prudência. E a virtude ética, ele fez um catálogo de 12 virtudes. E para poder atuar, praticar essas 12 virtudes éticas, a primeira delas é a coragem. Para todas elas, Aristóteles vai dizer o seguinte: nós não podemos atuar nem com o vício do excesso e nem com o vício da falta. Nós precisamos andar na reta razão, na reta ratio. Ratio é razão em latim. Há autores que dizem que a origem da palavra direito, do curso de direito, da ciência do direito, teria vindo dessa reta razão aristotélica. E ela, às vezes, é mal compreendida, principalmente atualmente, pela psicanálise, pela psicologia, porque nós sabemos que o homem não é simetria, não é harmonia. O homem é assimétrico. O homem não é harmônico. O homem ele é desarmônico, ele é desproporção. Quero, não quero, vou, não vou. Não é? A antropologia humana nos revela isso. Então, vejam bem, no exemplo da coragem, da virtude ética, da virtude do agir, da ação, ele deu o exemplo do tempo dele, evidentemente, porque o filósofo ele é filho do seu tempo. Então, os exemplos têm que ser colocados de acordo com o seu mundo. Ele deu exemplo de um batalhão, de uma centúria, de um centurião de 100 homens, vamos dizer assim, pronto para atacar o inimigo. E recebem a ordem lá do comandante do batalhão, que, por exemplo, também
vão atacar ao meio-dia. Faltando 1 minuto para o ataque, o excesso do vício, que é a valentia, um desses soldados resolve ganhar a batalha sozinha e se antecipa no ataque, e o inimigo, ao perceber a presença daquele valentão, faz o contra-ataque muito rápido, mata o valentão, mata todo o batalhão. Então, esse homem é um homem temerário, é um homem perigoso, porque ele possui o excesso do vício, a valentia. No lado antagônico, no lado oposto, nós temos o vício pela falta, não é? Aí a covardia. A covardia. Então, faltando poucos segundos, minutos para ver o ataque, preparado, ensaiado, o covarde sai em correria, mas no sentido oposto ao do ataque. Por quê? Porque ele está com medo, está numa situação de covardia, então ele foge em sentido contrário, o inimigo percebe aquele movimento ali, faz o ataque e também mata a todos. Então, esse homem também é um homem temerário, é um homem perigoso. Por que ele é um homem perigoso? Porque o vício dele é pela falta de coragem, é a covardia. Então, a valentia e a covardia são duas modalidades de vício. Então, Aristóteles diz que o homem tem que andar na reta razão. Muitos interpretam essa reta razão literalmente, mas não é que você tenha que andar certinho, corretamente ali naquela reta razão, não é? Porque tem até uma piada, quem anda na linha reta da locomotiva, do trem de ferro, o trem passa por cima. Então, Aristóteles vai propor a reta razão, mas num sentido da razoabilidade, daquilo que é justo. E aquilo que é justo tem que ser pensado, tem que ser refletido. Não é simplesmente dizer, agora eu vou andar na reta razão, ipsis literis, pelas próprias palavras. Não é isso. É a razoabilidade. Então, Aristóteles, diante disso, ele fez essa proposta da sua metodologia ética. E, logo de saída, no livro primeiro do livro Ética Nicômaco, ele diz o seguinte: uma andorinha sozinha não faz verão. Porque, colocando essa reta razão numa linha, se você pratica um ato virtuoso, 2 atos virtuosos, 10 atos virtuosos, mas a maioria dos seus atos não foram virtuosos, tiveram o vício do excesso ou da falta, você não conduziu a sua vida de maneira ética, não é? Você não conduziu a sua vida de maneira correta. Então, você não foi um homem virtuoso. Estão percebendo? Você foi um homem que praticou mais vícios do que virtudes. E o grego, o antigo, ele tinha como finalidade precípua buscar a eudaimonia. Eu, boa. Daimon seria boa alma, bom espírito. Então, seria um bom espírito, uma boa alma, fazendo uma tradução assim mais genérica, a eudaimonia, aqui no Brasil, foi traduzida por felicidade, mas é a autorrealização. A pessoa que pratica, então, a reta razão, a razoabilidade, que está sempre buscando o justo, que é uma pessoa que tem temperança, que também é uma outra virtude, o excesso e o vício, a insensatez, etc. e tal, essa pessoa, então, consegue chegar à eudaimonia, segundo Aristóteles.
E quando ele chega na eudaimonia, na autorrealização, ele está pronto para contemplar o cosmos, de interagir com o cosmos. Porque, para o grego, natureza e ser humano era uma coisa só. O ser humano estava integrado na physis. Nós chamamos de natureza hoje, os gregos chamavam de physis. O grego não havia diferença entre o homem em si e a natureza, o rio, a montanha, o rochedo, a mata, os campos. Não se sabe bem, mas pressupõe-se, né, porque muita coisa tem que ser pressuposta, porque nós não conseguimos fazer um recuo a 2.300 anos para poder compreender o que uma pessoa realmente pensava. Não é? Então, pressupõe-se que o grego já tinha essa mentalidade evoluidíssima de que o que ele faz contra a physis, ele está fazendo contra ele mesmo. Então, o ponto de chegada da ética aristotélica, volto a dizer, em apertadíssima síntese, porque é um livro de 10 livros ou 10 capítulos, não é possível a gente fazer toda a exposição dele agora. Não é? O ponto de partida, então, é o diálogo com os frônimos. O que é o diálogo? Do grego, volto a dizer, 2 ou mais, é o plural. Logos é a razão, é a logia, a lógica. Então, o diálogo é o logos doando logos. Eu costumo dizer para os meus alunos, e isso eu aprendi na faculdade de filosofia em Belo Horizonte, na FAG, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, o padre João Batista Libani sempre fazia essa brincadeira. Logos doando logos. Assim como você vai ao banco de sangue e doa sangue, na aula de filosofia, que é uma aula discursiva, e tem que ter o diálogo, é logos doando logos. Por isso que, ao final aqui da nossa apresentação, será aberta, será franqueada a palavra a vocês que nos assistem, para que haja um pouco de diálogo. Caso contrário, vira monólogo, vira ideologia, certo? Vira ideologia. Só eu falando, passa a ser uma ideologia, passa a ser uma afirmação minha. Então, tem situações que eu garanto, que eu sei, porque eu já tenho experiência de sala de aula, que vocês já estão aí matutando, refletindo, pensando, querendo perguntar. Se vocês vão embora com essa dúvida, passou a ser uma ideologia. Então, qual que é a diferença entre a filosofia, o diálogo, a reflexão e uma ideologia? A reflexão, a filosofia, é a autoridade da razão humana. Ou seja, depois que se cumpriu a história, como vai dizer Hegel, né, o ponto de chegada de Hegel, é que a coruja de Minerva, da deusa romana, levanta voo, faz um sobrevoo sobre o dia, a madrugada, a manhã, a parte da tarde, que representa o processo histórico. A coruja faz uma leitura do que passou e volta aos ombros de Minerva e comenta com ela. E Minerva, então, fazia a sua reflexão acerca dos acontecimentos. Porque filosofia, ela só é possível ser feita em relação à história, ao passado ou ao presente. Mas o presente já é um pouco temeroso. Por quê? Porque o presente, ele é e não é. Ele está sendo, como diz Heidegger. O Dasein. O Dasein nunca está fixo. O Dasein é o homem aí, o homem lançado no mundo. Então, a coruja de Minerva, é até uma linguagem meio que poética, bonita, não é? Só levanta voo ao anoitecer. Ou seja, depois que transcorreu todo o processo histórico.
Então, Aristóteles chega à conclusão de que uma reta razão, uma linha da vida na qual se buscou praticar com a frônesis, com o saber agir, com a prudência, conforme foi traduzido em língua portuguesa pela Abril Cultural de 1970, que é a melhor tradução até hoje, você, então, chega à eudaimonia, traduzida no Brasil por felicidade, mas, para muitos, é conhecida como a autorrealização do homem. Certo? A autorrealização. Isso é a ética do mundo antigo. Depois veio o paradigma teológico ou teocêntrico, a partir do ano de 400 depois de Jesus Cristo, já é inaugurado com um grande expoente, um grande filósofo e teólogo, Agostinho de Hipona, conhecido pela tradição como Santo Agostinho, mas como nós estamos num país laico, laicizado, há uma recomendação hoje que não diga Santo Agostinho, porque santo, ele é uma terminologia própria da Igreja Católica, e o país sendo laico, seria uma deselegância com as outras religiões falar na questão do santo. Mas outros argumentam que deve ser chamado de Santo Agostinho devido à tradição, à transmissão, à tradição. A tradição para os romanos, porque em seguida virão os romanos, a tradição, a transmissão de cultura, a transmissão de conhecimento, a tradição deve ser respeitada, certo? Mas eu penso que a gente deve viver o nosso tempo, evidentemente que sempre buscando conhecimentos do passado, como dizia Marco Túlio Cícero, o jurisconsulto, o jurista Cícero, que foi cônsul romano na época de Júlio César, que foi o primeiro ditador romano que praticamente terminou com a República Romana e fez a passagem para o Império Romano, e o primeiro imperador foi Augusto. Cícero dizia: a história é a mestra da vida. Ou seja, se você quer resolver uma solução do presente, procure na história. A história sempre nos trará respostas. Evidentemente, como a filosofia é a pátria do dissenso e não do consenso, há autores, evidentemente, que vão atacar de forma virulenta essa palavra, esse brocardo, esse adágio de Marco Túlio Cícero, que viveu 106 a 43 antes de Jesus Cristo. Então, nós passamos ao paradigma teológico ou teocêntrico, a filosofia perde a sua autonomia, si próprio, nomos, norma, ela perde a sua própria norma e passa a ser heteronoma. Hétero é o outro diferente dela, o outro diferente de mim. E o nomos é a lei do outro. Então, ela passa a receber a norma, a lei do catolicismo nascente, que está ali no estado de crisálida. Não é? Então, Santo Agostinho vai fazer a ética cristã. Então, você pode refletir, você pode pensar, desde que você passe a refletir, a pensar dentro dos cânones. Cânones são regras da ideologia católica. Então, a filosofia é a autoridade da razão humana. A ideologia é a razão das autoridades. Tudo que termina em ismo é uma ideologia. Socialismo, comunismo, capitalismo, não é? Catolicismo, protestantismo, enfim, toda palavra que tem o ismo é a razão da autoridade. Então, por exemplo, comunismo no leste europeu, que já está extinto,
Comunismo é a razão da autoridade Stalin, né? Que foi um homem que criou a cortina de ferro e governou o leste europeu com um punho de ferro e criou a chamada cortina de ferro, porque ela seria intransponível. Então, a filosofia passa a ser uma ideologia na Idade Média. Ela não vai ter a sua autonomia reflexiva. Você pode pensar, você pode refletir, desde que você reflita acerca dos mandamentos cristãos e dos cânones criados pela Igreja Católica. Ela torna-se, então, uma ideologia. Há que se falar, nesse momento, da palavra moral, porque se ética vem de ethos, a morada simbólica do ser humano, suscetível de corruptura, de corrupção, a palavra moral tem o mesmo significado, só que é uma palavra do latim, porque a Grécia foi invadida por Roma, depois da morte de Aristóteles, 322 a.C., o período helênico começa a ser diluído, e com a invasão da República Romana sobre a Grécia, inicia-se a cultura greco-romana, que não é helênica, é helenística. Então, a diferença entre a cultura helênica e a helenística é que a helênica é o pensamento da Grécia. Até helênico vem de Hélade, cavalo. Eles eram adestradores de cavalos. O adjetivo gentílico, então, do povo grego, da Grécia, é grego ou helênico. Helenístico já é uma mistura cultural. Então, com a mistura cultural, eles acharam muito interessante o ethos, a morada simbólica do homem, mas só que eles falaram em latim, a moral, o mos, os mores, que dá a palavra moral em língua portuguesa, que nada mais é do que a morada simbólica do homem. Então, em termos de significado, de origem, de linha de reflexão, não há diferença nenhuma entre o que é ética e o que é moral. Odiernamente, hoje em dia, atualmente, contemporaneamente, resolveram fazer aí uma distinção entre ética e moral. Com todo respeito às opiniões contrárias, eu não vejo distinção entre ética e moral. Não é? Porque as duas têm a mesma origem etimológica, etimológica não no sentido da gramática, mas do sentido que a etimologia é a parte da gramática que estuda a origem e o sentido das palavras. Então, o sentido da palavra ética, ethos, é o mesmo sentido da palavra mos, mores, moral. Não é? Porque a etimologia é a parte da gramática que estuda os idiomas, estuda a origem e o significado. A origem latina é outra, a origem grega é outra, mas o significado é o mesmo. Então, concluído, vamos dizer assim, o paradigma teológico ou teocêntrico, vem o Renascimento, não é? E o Renascimento, então, começa a terminar a Idade Média, com as grandes navegações, com a descoberta da América. O homem europeu, então, sofre um choque antropológico violentíssimo, porque o homem europeu da Europa continental fica sabendo que na América existem os índios, que eles vivem pacificamente, nus, né, pelados, em estado de harmonia com a vida, e eles, europeus, por mais que eles tivessem lá, não é, as suas convenções, por mais que eles tivessem as suas convenções, eles tiveram inveja e questionaram como que um povo que não tem a ética cristã é feliz, vive em harmonia, e nós aqui estamos matando um leão por dia para sobreviver. Né? Então, isso foi um sacode que se deu na Igreja Católica. O segundo sacode, vamos dizer assim, foi o luteranismo, quando Lutero, então, a partir de 1517, fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses, rompendo com Roma, porque era um monge agostiniano,
Agostinho era não vou dizer um fideísta, porque ele era platônico e era filósofo também, foi um grande racionalista. Mas o que é o fideísta? Solon scriptura, somente as escrituras. E Galileu Galilei, que dá o checkmate, não é? Desloca o movimento geocêntrico, geoterra, centro, a Terra era o centro de tudo, para o paradigma heliocêntrico, o Sol é o centro. Com essa descoberta, que vinha lá da tradição, surge no cenário europeu René Descartes, que estudava no Vaticano, falava latim, o nome de René Descartes é Renato Cartésius, um grande matemático, né? Escreveu 3 grandes obras famosíssimas, as regras do método, as meditações metafísicas e as paixões da alma. E, já nas regras do método, ele escreve, então, ali a sua famosa frase, cogito ergo sum, penso logo existo. O meu corpo, eu não sei se existe, mas o meu pensamento existe. Se eu penso, eu existo. Isso, então, cria a subjetividade. E essa consciência racionalista cartesiana vai para Leibniz, Wolff, e, paralelamente, começa o movimento empirista inglês, os empiristas, John Locke, Berkeley, David Hume. Os empiristas, então, vão desmerecer a razão, vão dizer que os 5 sentidos do corpo humano, as impressões visuais, etc. e tal, tem muito mais significação na teoria do conhecimento do que a razão. Já os racionalistas irão dizer os sentidos nos enganam. A ilusão de ótica. Então, na briga dessas 2 tormentas, desses 2 furacões intelectuais, vamos dizer assim, vai estar Kant, Immanuel Kant, que é o tema da nossa segunda abordagem. Immanuel Kant, então, era um grande racionalista. Mas Kant vai escrever a obra Crítica da Razão Pura, de 1781. Nós já estamos na modernidade. Kant, então, vai fazer uma teoria do conhecimento para saber, afinal de contas, o que o homem pode conhecer. O homem pode conhecer tudo ou há um limite para o conhecimento humano? Kant leva a razão ao tribunal para ser julgado. O tribunal é a obra dele. A crítica, o crinem da razão pura, a razão puríssima, a razão cristalina. Então, vejam bem, para se conhecer bem a ética, nós temos que conhecer a antropologia, para depois nós conhecermos qual o valor que vai agasalhar essa antropologia. A antropologia grega, de Aristóteles, era racionalista. O real para Aristóteles existia. As mesmas categorias do entendimento, do intelecto, que é a quantidade, qualidade, modalidade, relação, porque o homem já nasce racional, segundo Aristóteles, zoon, logikon, politikon, zoon, zoológico, animal, logikon, logos, racional, politikon, que vive na polis, não o político da política pluripartidária, mas o político no sentido de que vive em sociedade. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma filosofia da educação aqui, por assim dizer, nós estamos fazendo política. E nós não estamos citando nenhum político, nenhum partido político. Se nós tivéssemos herdado do grego, na dimensão da questão de quem vive agregado, nós não receberíamos, se tivesse recebido da língua grega, mas nós recebemos do latim, que é a civitas. Então, deu a palavra cidadão, cidadã. Agora, se tivesse sido a palavra politikon, nós não seríamos cidadãos, nós seríamos políticos. Não o político da ciência política pluripartidária. Então, Kant vai falar, afinal de contas, quem está com a razão? Então, ele vai dizer o seguinte: David Hume me despertou do sonho dogmático. É até engraçado, né?
David Hume despertou Kant, Immanuel Kant, do sonho dogmático, do sono dogmático. Por quê? Porque ele era racionalista, não é? A moda de Descartes, de Leibniz, e Descartes chegou a Deus através da sua razão natural. Foi fazendo ilações, até querer fazer a prova de Deus através da razão do filósofo. Contemporâneo de Descartes, existiu Blaise Pascal, que inventou a máquina de calcular, descobriu o vácuo. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre o pensamento moral de Blaise Pascal. Tem aí no Google, vocês podem localizá-la. O meu nome completo é Geraldo Guilherme Ribeiro de Carvalho. O nome da dissertação de mestrado é O Paradoxo Humano, Antropologia e Moral nos Pensamentos de Blaise Pascal. Certo? Então, vejam só. Kant, então, está entre o empirismo e o racionalismo. Então, Kant vai fazer o seguinte: afinal de contas, como é possível a razão finita falar sobre o infinito? Não é? E, por outro lado, essa razão que está toda cheia de si, que está toda enaltecida, os empiristas estão desmerecendo essa razão. Estão falando que a ideia é a sensação. Não é? David Hume, então, por exemplo, vai dizer o seguinte: a lei de causa e efeito não existe na natureza em si por si. A causa e efeito é um produto da sensação nossa. A causa e efeito está dentro da nossa cabeça. Então, se você estiver jogando bilhar, aquele jogo famoso da bola 8, né, que é a última bola a ser matada na caçapa, é a bola preta. E você joga a bola branca na bola preta, e a bola preta cai na caçapa, e você vence o jogo, causa e efeito. Para nós, não é? Até para o senso comum, é causa e efeito. A bola branca bateu na bola preta, a bola preta caiu. Eu venci o jogo, causa, efeito. Causa, eu bati o taco na bola branca, efeito, ela derrubou a bola preta na caçapa. David Hume vai dizer: isso não existe no mundo ontológico, no mundo do ser. Isso existe na sensação humana. Isso é um produto do pensamento, não do pensamento, né? Porque eles estão atacando a razão. Isso é um produto da sensação, que eles chamam também de ideia. Então, eles vão ter a sensação. Então, se você oferecesse um conceito de casa, que você extrai aí de um bom dicionário, um conceito lógico de casa, um racionalista admite aquele conceito. O empirista vai dizer: não é possível emitir esse conceito de casa. Você, quando está falando de uma casa e está fazendo esse tal de conceito, essa tal de definição, de delimitação, porque no conceito existe um viés lógico, que quando você define algo, você está dizendo que aquele algo é aquilo, diferente das demais coisas do mundo. Não é possível fazer essa precisão lógica. Não é. Então, é a sensação. Eu tenho uma lembrança, certo? De quê? De uma casa que eu vi hoje, e agora eu estou descrevendo essa casa em forma de conceito. Então, não existe uma lógica. Então, Kant está nessa briga. Então, Kant vai criar o homem transcendental, não transcendente. Transcendente, do latim, transcendere, é superação. Na religião, transcendência é ir para uma dimensão, para uma outra dimensão. No campo das ciências humanas e da filosofia, transcendere é superar. O Usain Bolt, o corredor de 100 metros, ele superou os próprios limites. Schumacher, Ayrton Senna, as pessoas que batem o seu recorde, transcendem o seu próprio limite. Então, Kant vai criar um desdobramento da razão de Descartes, de Leibniz, de Wolff, porque até então eles falavam razão, de Aristóteles, que eles falavam nous, a razão, o logos, a lógica. Então, Kant vai levar esse logos, essa razão, essa ratio, no campo
do Tribunal da Razão, através da sua obra Crítica da Razão Pura, puríssima, e vai, então, ser um elemento de consenso entre empirismo e racionalismo. Então, os 5 sentidos do corpo humano, ele vai substituir por tempo e espaço. Para Kant, tempo e espaço não existe fora do homem, está dentro do homem transcendental. Todos nós somos transcendentais. Pelo fato de nós termos nascido homens, nós nascemos transcendentais, não transcendentes. E o que é transcendental? Ciência dos princípios a priori da razão. Quais são os princípios a priori da razão? Então, são as afecções da sensibilidade, espaço e tempo. Então, as coisas de fora, as coisas objetivas, exteriores a nós, passam pelo filtro do espaço e do tempo, que acontece dentro da gente. Como disse Hume, não é? Hume disse o quê? Causa e efeito não está no mundo. Causa e efeito está na cabeça do homem. Então, Kant vai dizer que espaço e tempo não estão... espaço e tempo não existe, né? Não é o tempo cronológico, não, o tempo do relógio. Eu até costumo, né, porque o aluno de ensino médio, às vezes, tem dificuldade, eu falo para ele, então, cronômetra aí de 1 a 15 no relógio. Aí ele vai cronometrando, e eu vou contando leitura silenciosa, conto até 50, nisso eu tiro o meu celular do bolso, ligo, desligo, mando uma mensagem no WhatsApp, aí ele fala, terminei. Deu 15 segundos? Ele fala, deu. Eu falei, pois é, eu contei de 1 até 53, rapidamente, liguei e desliguei o celular, fiz muito mais coisa que o tempo cronológico. Então, o tempo é esse. E o espaço é o espaço que está na minha mente, não é? Que está nas afecções da minha sensibilidade. Assim como é o espaço do empirista David Hume, porque ele está fazendo uma conciliação. Ele está sendo um elemento de consenso entre os empiristas, empírico do grego é experiência, e dos racionalistas. E a causa do conhecimento para Kant, então, é o quê? É esse filtro de espaço e de tempo dos fenômenos. Se Kant, por acaso, estivesse lá na praça de Königsberg conversando e olhasse 5 árvores, evidentemente que ele ia dizer que ele estava vendo 5 árvores, no senso comum. Mas se ele estivesse dentro da Universidade de Königsberg, dando aula de filosofia, ele não diria 5 árvores, ele diria 5 fenômenos, porque não conhece a coisa em si, a essência, a substância, que começou lá com Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Kant vai dizer o seguinte, o mundo exterior é os fenômenos do grego. Fenômeno é aquilo que nos aparece. Então, a causa do conhecimento passa pelo espaço e tempo. Causa. Efeito. Manda para a segunda parte do processo cognitivo, que são as categorias do entendimento. Quantidade, qualidade, relação, modalidade. Causa, efeito. O efeito, então, joga esses fenômenos em quantidade. A quantidade é subdividida, dividida em 3. Unidade, diversidade, totalidade. Unidade, uma. São 5 árvores, cada árvore é uma unidade. Diversidade, 1, 2, 3, 4, 5. 5 árvores que estão relacionadas, que está dentro do processo cognitivo. E totalidade, 5 fenômenos, 5 fenômenos. Pronto, está aí o Kant epistemólogo, ou seja, o mundo exterior, não é? Eu não sei a essência dele. Então, isso que é o idealismo alemão. A realidade é o homem que cria. O realismo é diferente. O realismo diz o seguinte, as categorias do entendimento que eu possuo está na natureza. Então, existe a homologia, a correspondência. É como um pé que se encaixa no sapato. O pé é a inteligência dos racionalistas. O sapato é o mundo. O número certo também, né? Porque senão o pé não entra. Então, a pessoa calça aí 41, ela coloca o 41 dentro do sapato 41, encaixa. Encaixou, tomou consciência, fez epistemologia. Já Kant, não. A epistemologia, a ciência, só chega ao seu desiderato, ao seu objetivo maior, na hora que há
esse processamento transcendental, que eu volto a dizer, ciência dos princípios a priori da razão, que o homem já nasce a priori, antes de qualquer experiência mundana. A criança está nascendo, mas ainda não saiu do ventre materno. Ela é a priori. Nasceu, é a posteriori. Tomou um tapa lá no bumbum, chorou, já é a posteriori, depois da experiência. Então, aí Kant para aí. Mas como Kant era de uma seita católica pietista, era um católico de carteirinha, ele vai dizer o seguinte: mas então um homem não tem salvação. A ciência não salva um homem. Então, ele vai pensar na razão pura. Deus, liberdade e alma. Deus, liberdade e alma. Então, vejam só. Deus, liberdade e alma. Eu estou deletando aqui, porque fica chegando as informações aqui, fica fazendo até esse barulho chato, né? Então, Kant não diz, é impossível conhecer a Deus, porque Deus jamais vai passar pelo espaço e tempo, ser processado nas minhas categorias do entendimento. Então, Deus está na razão pura. A liberdade também eu não consigo captar pelas afecções da sensibilidade, espaço e tempo e processá-la intelectualmente nas categorias do entendimento. E a alma humana também é a mesma coisa. E Kant vai dizer o seguinte: se você quiser enfrentar essas questões, você pode trancar a pessoa, né, cimentar, chumbar a porta e falar para as pessoas: vocês vão ser alimentadas aí dentro, vocês vão receber recursos de sobrevivência, mas vocês somente sairão daí o dia que vocês resolverem quem é Deus, o que é liberdade, o que é alma. As pessoas vão morrer lá dentro, porque você não vai sair dessas questões, dessa problemática. Então, Kant chama isso, se você se atrever a querer enfrentar essas questões, ele chama isso de dialética transcendental, né? Os paradoxos. Então, Kant vai salvar o homem aí. Ele vai pressupor que o homem é livre, a moda cartesiana mais ou menos, porque se ele está pensando, ele é livre, porque a liberdade, para a filosofia, mora no pensamento. Não é a livre arbitrariedade, o livre-arbítrio. Eu faço o que me dá na telha. A liberdade. Se eu penso, eu sou livre. Se eu sou livre, agora vem a ética. Eu tenho que agir por dever. Doe a quem doer. Então, eu tinha um grande professor, Javier Herrero Botín, que lamentavelmente faleceu há pouco tempo, né? Um grande kantiano, estudou muitos anos na Alemanha, etc. e tal. Kant, Javier Herrero costumava brincar com a gente em sala de aula e dizia: se por acaso um bandido estiver correndo atrás de você e você for esconder na casa de um cidadão, você antes pergunta para ele: escuta, você é kantiano? Se ele disser sou, você não esconde lá não. Porque se em seguida o bandido bater a porta e perguntar: fulano está aí? O sujeito que é kantiano vai dizer: tá ali escondido. Por quê? Porque não pode dizer mentira em hipótese alguma. Então, é a ética do dever, a ética deontológica, a ética da liberdade, para dizer a verdade, da eleuteronomia, eleuteros, liberdade, nomos, norma da liberdade. Então, se Aristóteles, o antigo, foi a eudaimonia, a ética da felicidade, da autorrealização, Kant vai ser a ética da eleuteronomia, da liberdade do sujeito, que age autonomamente. Então, eu me dou a lei da razão, do nomos. Então, eu sou autônomo, eu sou livre. Já a pessoa que respeita a norma, mas respeita a norma por medo, ela não é autônoma, ela é heteronoma. Ela age corretamente, mas ela age com medo da norma, não do dever, mas age com medo da norma do Estado, do direito penal, da pena, da sanção. Então, essa pessoa não é autônoma, não é livre, ela é heteronoma. Então, a ética de Kant é autonomia,
liberdade, dever. É uma ética seca, enxuta, não tem todo aquele catálogo das virtudes, né? E o homem, ao agir por dever, ele, então, pode postular a recepção da alma dele por Deus, é onde ele escreve a obra A Religião nos Limites da Simples Razão. Então, ele procura salvar o homem pela ética. Em apertada síntese, são essas duas grandes éticas que nós temos no Ocidente, os dois grandes tratados éticos, de Aristóteles e no mundo antigo e no mundo moderno de Kant. E a última questão é a seguinte: perguntaram a Kant, por que você não coloca a felicidade, a eudaimonia, a autorrealização, já que o homem está pronto para postular a Deus? Ele disse, porque eu sou moderno, e na modernidade a felicidade é subjetiva. O que é felicidade para mim não é felicidade para você. Então, eu tenho que criar a máxima do dever. Age, age. Por isso que chama imperativo categórico. Age, de forma que o seu agir sirva de modelo para o mundo inteiro. Ah, então eu tenho que agir conforme o alemão pietista, prussiano Kant? Não. Trocando em miúdos. A regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Com isso, Kant procura salvar todo mundo. É isso. Muito obrigado. E, a partir de agora, estou aberto ao diálogo, ao logos, doando logos. Parabéns, professor Geraldo Guilherme. Um prazer tê-lo aqui conosco, prazer ouvir a sua fala, né? Fernando, você anotou algumas perguntas, quer repassar? Estão na sequência? Como é que você vai fazer? Anotei sim, professor, dos meus colegas que estavam assistindo sua palestra. Gostei muito, parabéns também. Muito obrigado. Uma palestra muito proveitosa. Alguns conhecimentos que a gente não viu na disciplina de ética com o professor Humberto foram, assim, mais explorados, né, nessa palestra que o senhor falou agora, certo? Alguns colegas... É a ética filosófica, não é? O professor geralmente dá ética científica, voltada especificamente para os cânones, para as regras da profissão que o acadêmico irá enfrentar na sua vida. Então, é uma ética diferenciada, não é uma ética científica, é uma ética filosófica. Entendeu? Mas com conceitos mais históricos, né? Isso da sua... Históricos e filosóficos, históricos, né? E filosóficos, José Herildo, colega da gente, perguntou de onde surgiram as leis que temos, se tem alguma relação a ver com os conceitos de Aristóteles e Kant. De onde que surgiram as leis? Isso. Bem, o método aristotélico, como eu disse, é a conversação de Aristóteles com os frônimos. Então, ele foi perquirindo, investigando, indagando com os frônimos, com os anciãos, com os sábios de Atenas, quais seriam as virtudes para se chegar aos 100 anos e chegar feliz, não ter um senão, um arranhão na sua vida pregressa, vamos dizer assim, em termos de hoje, não é? Agora, para poder conhecer esses princípios do nous, do noético, da frônese e da ética, aí a gente tem que ir lá nos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, que é um nome mais apropriado, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e também o paradigma mitológico, porque mito, em grego, não é essa questão que estão falando aí hoje, não. O mito, miteus, é o verbo narrar, mito é o narrado, mito não é essa questão da celebridade hoje. Isso é celebridade, né? No campo acadêmico filosófico, o mito é aquilo que foi narrado. E o mito tem muita sabedoria. Tanto é que o último filósofo que estuda a transição do mito para a filosofia, né, Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, ele fala que o pensamento humano, racional ocidental, ele tem muito da estrutura racional do narrado, do mito grego. Porque o mito grego, você retira grandes lições éticas ou morais dali. Então, isso tudo vem de uma tradição, né? Então, para efeitos de uma live, de um debate aqui de uma hora e pouco,
não tem como eu fazer ir recuando, né? Senão eu acabo dando um curso de filosofia, um mini curso de filosofia. Teria que ser com muitos dias e muitas horas, né? Isso, exatamente. A Raíssa Nayara também pergunta: a plenitude da vida humana seria alcançada através de práticas das virtudes? Segundo Aristóteles, sim. Tanto é que ele fala que uma andorinha sozinha não faz verão. Ou seja, tem que ser um conjunto de hábitos, e o bom hábito, não excesso, o vício pelo excesso e o vício pela falta. Por exemplo, se você quiser beber um vinho, você pode beber umas 2, 3 taças de vinho. Agora, se você também não bebe nada, você está tendo o vício da falta. Agora, se você também pega e bebe 12 garrafas de vinho e fica completamente bêbado, né? Perde a noção, você está praticando o vício do excesso. Então, Arthur Anthony, ele explanou também, ele não perguntou, ele só fez só disse aqui que o equilíbrio e o uso da razão é o princípio de uma vida com boas decisões. Isso está correto, não está, professor? Está, em Aristóteles, sim. Hoje, atualmente, a psicanálise vai dizer que não, que quem comanda a razão é o inconsciente, não é? Eu estou aqui não por questão racional, por minha própria vontade. Eu estou aqui porque alguma coisa do meu inconsciente, né, do meu passado, etc. e tal, me trouxe até aqui. Não é? Porque a filosofia é isso, é uma construção e uma desconstrução. Vejam que todas as duas éticas são muito bem arquitetadas, mas Aristóteles chega à eudaimonia, Kant chega à eleuteronomia, autorrealização, o outro, liberdade. Vai muito da época e o contexto histórico que eles viveram, não é isso? Exatamente. Tanto é que a questão da causa e efeito na modernidade vem de onde? Da primeira ciência prática. Exata, não existe nada exato, né? A exatidão. Vem de onde? Da física clássica de Galileu Galilei. Causa e efeito. Né? O objeto vai cair. Né? O objeto vai cair. Lei da gravidade, causa. Efeito, caiu. Né? Causa, efeito. Então, a causa do conhecimento para Kant. Qual que é a causa do conhecimento? O fenômeno, passa pelo filtro das afecções da sensibilidade, espaço e tempo. Causa. Efeito, lança nas categorias do entendimento. Causa e efeito. Não é? Sim, sim. Atualmente se fala, né, que a filosofia é uma reflexão sobre a ciência do seu tempo. Por isso que, atualmente, a filosofia está se voltando muito para a psicologia, para a psicanálise. Por quê? Porque a ciência do nosso tempo, devido ao estresse mundial, não é? Está sendo as ciências do momento. Então, atualmente, o filósofo vai se debruçar sobre o quê? Vai se debruçar sobre algum acontecimento grego? Raramente. Ele vai se debruçar sobre o quê? Sobre a psicologia, a psicanálise, investigar os métodos, saber se está correto, se não está. Né? Ele vai estabelecer um diálogo, né? Logos doando logos com a psicologia, com a psicanálise, seja a psicologia da Gestalt, do behaviorismo, etc. e tal. Certo, professor, certo. Muito bom mesmo, muito bom. Muito obrigado. Só até agora só foram essas as perguntas indagadas pelos meus colegas. Sim, a Arthur Anthony fala aqui que quais foram as contribuições do tomismo para a ética nos conceitos que nós temos hoje. Bem, Santo Tomás de Aquino, ele parte de uma hierarquia de leis, porque Tomás de Aquino é aristotélico e Agostinho é platônico. Então, Tomás de Aquino pensa mais ou menos igual à ética de Aristóteles. Né? Só que, ao invés do cosmos, é Deus. A inspiração de Aristóteles é a harmonia cósmica, é a ordem do mundo. As 4 estações do ano, a noite e o dia, etc. e tal. Tomás de Aquino vai colocar Deus
da revelação através do seu mediador Jesus Cristo, porque Cristo diz que ninguém viu a cara do Pai senão ele. Então, vai ser esse Deus. Então, a lei suprema para Tomás de Aquino vai ser a lei divina. A lei natural, que se chama de direito natural, de origem divina, vai ser a lei que está em consonância com a lei divina, a lex divina, a lex naturalis. E a lex positiva, o direito positivo do homem, tem que estar em consonância com a lex naturalis e com a lei divina. Então, esse direito, para Tomás de Aquino, é um direito positivo, legal e legítimo, porque encampa o direito natural de origem divina, certo? A vida, a liberdade, etc. e tal. Não é? Atualmente, o direito nosso está em xeque, está em perigo, porque os positivistas, a partir de Augusto Comte, né, o pai da filosofia positivista, e do Kant até a epistemologia, até chegar no causa e efeito, os neocantianos vão até aí. Eles não chegam na elucubração da ética do dever. Então, os neocantianos, exemplo, Hans Kelsen, escreveu uma obra, olha o nome da obra, e a similitude com a obra de Kant. Kant escreveu Crítica da Razão Pura. Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito. O que é o puro para Kelsen? O fato e a norma. O fato concreto do mundo se adequa ao tipo. Mas e o valor, Kelsen? Não existe valor no direito. Valor você vai estudar na ética, você vai estudar nas ciências da religião, nas ciências normativas, que são poucas. Quais são as ciências normativas que nós temos? O direito, a ética ou a moral, as ciências da religião. E as regras, as normas de decoro social. Não é? São poucas. É o chamado dever ser. Deve ser. Mas justamente para o homem, pelo fato do homem possuir o livre-arbítrio, a livre-arbitrariedade, ele não deixa ser. Né? Deve ser. Mas ele não vai deixar ser. Por quê? Porque ele vai cometer a transgressão. Né? E é por isso que nós vivemos nesse vale de lágrimas. Com certeza. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Passo agora em nome dos meus colegas e do BSI e do curso de Sistemas de Informação e da UFRN, agradecemos. Foi uma palestra muito proveitosa. Eu vou passar agora para o professor Humberto, se ele quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade, professor. Ok, Fernando, obrigado, né, por ter representado seus colegas aqui no espaço. Eles ficaram participando pelo YouTube, tá? Representou muito bem. Isso. Obrigado. Essa explanação, essa aula, né? Ela está disponível aí no YouTube, tá? O professor Guilherme, né? Eu chamo de Guilherme, Geraldo Guilherme. Ele tem um canal, eu coloquei lá o link do canal na descrição aqui desse material que está lá. Como é o nome, professor? Você pode falar, Geraldo? Gera Mais Saber Filosofia. É novo. Está indo para 3 meses. Né? Eu coloquei lá até agora 8 vídeos, se não me falha a memória. O último foi um discurso de paraninfo que eu fiz, porque é uma oratória, né? Tem muito do direito ali, da ética. Então, eu acoplei ali também no Gera Mais Saber Filosofia. O link dele, Raíssa está parabenizando aí, Guilherme. Muito obrigado, Raíssa Nayara. O link do canal Gera Mais Saber Filosofia está aí na palestra. Vocês podem ver lá os materiais que Guilherme já publicou, os vídeos dele falando sobre personagens, Aquiles, né? Mito, mitologia, muita coisa interessante que ele já produziu. Eu faço o início desses princípios que vocês me perguntaram, né? Lá eu dou uma aula de filosofia de 10 minutos, né, vídeos curtos, a conta gota, né, para as pessoas que seguem o canal irem assimilando a filosofia. O Arthur Anthony, professor, ele pergunta quais seriam os materiais para se aprofundar nesses temas.
para iniciantes. No caso, o canal do senhor, né? Isso, o primeiro, e o resto tem livros, vídeos, algumas coisas para a gente se aprofundar mais. Porque é o seguinte, a filosofia, ela é uma ciência, academicamente dizendo, né? Você tem lá o primeiro período, o segundo período, até chegar ao quinto período. Então, academicamente, ele teria que fazer um curso de filosofia, né? Agora, se ele quiser compreender determinado tema, ele pode estudar, não é? Autores, comentadores de Aristóteles, tentar ler a Ética Nicômaco de Aristóteles, mas, infelizmente, não é uma leitura fácil. Você tem que ser orientado. Tanto é que lá na FAG, que é uma escola de filosofia 5, todo ano é 5 no MEC, tanto na graduação de filosofia e teologia, mestrado em filosofia e teologia e doutorado em filosofia e teologia, além das aulas da parte da manhã, à tarde nós tínhamos, né, porque eu não estudo mais lá, agora eu sou professor aqui na cidade de Teófilo Otoni, na faculdade Alfa Unipac, aqui no Nordeste de Minas, Teófilo Otoni. Então, Minas Gerais. Minas Gerais. Ele mora aqui em Teófilo Otoni. Então, a gente tinha os grupos de estudo. Então, o que é um grupo de estudo? Um grupo de estudo é um professor especializado na área, se propõe a comentar 2, 3 capítulos do livro num semestre. Você está entendendo? E se você quiser conhecer os outros capítulos, você tem que matricular naquele curso 2, depois ir para o grupo de estudo 3. E se você quiser conhecer tudo, então você tem que viver 10 vidas, você tem que reencarnar 10 vidas, para você conhecer toda a tradição, os 26, 27 séculos, ou 2.700 anos de conhecimento, não é? Então, eu recomendo, lógico, né? Pode ler a filosofia. O melhor é um livro de filosofia, de introdução à filosofia, do Gilberto Coutrin e Marilena Chauí, para o ensino médio, não é? Porque ali vem a história da filosofia e com perguntas boas, bem elaboradas pelos autores, no final de cada tema. Não é isso? É a melhor forma de começar a estudar filosofia. E tem um livro de filosofia muito interessante, né, do Justin Garden, que chama-se Mundo de Sofia. Sofia é sabedoria, pela Companhia das Letras. A editora Companhia das Letras, O Mundo de Sofia, é um livro famosíssimo, é um dos livros talvez mais vendidos de filosofia na história, do autor Justin Garden, um norueguês. E ali ele conta a história de Sofia, uma menina, é um livro meio romanceado, mas a Sofia é a sabedoria. Porque o que é filosofia? Filos, amigo. Sofia, sabedoria. Filosofia é amizade pela sabedoria. Quem teria criado essa palavra teria sido Pitágoras, o matemático famoso, criador do triângulo retângulo, que o rei da ilha de Samos teria chamado Pitágoras de sófos, de sábio. E ele, humildemente, não aceitou, disse que ele não era um sófos, que ele era um amigo do saber divino. Né? Então, vejam que a filosofia, como muitos pensam, não tem nada a ver com ateísmo, com crítica a Deus. A maioria dos filósofos perquirem, investigam, perguntam por Deus, né? Excetuando alguns, mas é a minoria. A maioria, agora, a maioria é cética, né? Não é que a maioria vai acreditando assim de uma forma simplória. Né? Tanto é que um bom curso de teologia, primeiro você tem que formar numa boa filosofia. Todo grande teólogo é um grande filósofo. O teólogo que cai direto na escola de teologia, ele se torna um fideísta, um ismo, a razão da autoridade, não é? A razão da autoridade de teologia. Por exemplo, eu fiz filosofia. Se eu tivesse simpatizado muito com Platão, tivesse ficado só em Platão, e as outras disciplinas, eu estudasse só para tirar 70, para poder passar, e estava só em Platão, depois eu ia para Sorbonne, na França, e fazia um mestrado em Platão, depois eu continuava lá e fazia um doutorado em Platão, eu seria um platonista, mas seria uma ideologia. Isso jamais seria uma filosofia, porque tudo seria Platão.
A pessoa espirrou, Platão falou isso. Mas e os outros? Os outros eu não sei. Então você não é filósofo, você não é um pensador, você está pensando só em termos de Aristóteles. Me desculpe, de Platão. Platão. Ok, professor. Muito bom. O livro de Sofia é como se fosse uma filosofia na linguagem moderna, né? Bem moderno. Exato. E ele está linkado lá na nossa plataforma como bibliografia recomendada para o curso. Okay? Excelente livro. Okay. E na nossa biblioteca tem esses livros que o senhor na biblioteca aí tem também. Apesar que agora a gente está mais remoto, mas tem na biblioteca, lá na categoria, tem vários exemplares dele lá que está disponível para quando tiver condições de eu chegar sei, lá. Por exemplo, tem muitos filósofos que talvez esteja assistindo, pode estar criticando, né? Porque cada um tem seu modo de pensar, né? E a filosofia é a pátria do dissenso, não é do consenso. Tanto é que um constrói, o outro vem e desconstrói. Até Aristóteles tentou desconstruir Platão. Aristóteles estudou 20 anos na academia de Platão e foi contra Platão, certo? Então, tem gente que vai falar, mas livro de Sofia, um mestre em filosofia, professor de filosofia do direito, formado em direito, advogado, bacharel em direito, licenciado, bacharel em direito, bacharel em filosofia, licenciado em filosofia, né? E mestre em filosofia, está recomendando o mundo de Sofia, mas a pessoa tem que entender o contexto que nós estamos, né? Qual que é o nosso contexto aqui? São acadêmicos interessados que querem conhecer, mas que não têm proximidade nenhuma com os conceitos filosóficos e não estão estudando filosofia. Então, você tem que dar um manual, oferecer um manual para o aluno começar a se interessar. Agora, se eu mandar o aluno ler a Fenomenologia do Espírito de Hegel, ele lê o primeiro parágrafo e toma ódio mortal. Toma ódio mortal. Ele nunca mais vai querer falar em filosofia na vida dele. Não quer nem ver mais o livro na vida dele, já. Não, um dos livros mais difíceis, né? A Fenomenologia do Espírito de Hegel é um livro que até os mestres em Hegel têm dificuldade, né? Estão sempre estudando Hegel. Hegel é igual um grupo de estudo de Bíblia, do Espiritismo, reúne lá 5, 6 hegelianos e começam lá a discutir, a trocar ideias, porque Hegel não é brincadeira. Hegel foi um monstro do Ocidente, foi o último metafísico do Ocidente, como dizia Padre Vaz, né? O grande filósofo brasileiro, Henrique Cláudio de Lima Vaz, jesuíta também. Edinalda Medeiros, muito prazer, Edinalda. O senhor sabe dizer se pode ir pegar livro aqui? Para o professor Humberto, essa pergunta aí. Mas eu passo para você. Ela se interessou muito nos assuntos ditos e já quer ir pegar um livro na biblioteca, que o senhor citou aí. Você está sabendo, Fernando? Você que é bolsista aí na universidade? Não está, não, né? Eu acho que não está funcionando a biblioteca, não. Isso. Acho que não está, não. Só na volta das aulas. Mas eu acho que já podemos ficar por aqui, ok? Muito boa a sua participação, professor Guilherme, né? Agradeço imensamente ao seu tempo, a sua disponibilidade, né? A sua maneira de conduzir a aula, né? Para os nossos alunos, e foi um prazer tê-lo aqui conosco, só temos a agradecer. Eu que agradeço o convite, parabenizo o interesse dos acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vocês estão de parabéns, perguntas muito inteligentes, perguntas bem elaboradas, e é isso mesmo, filosofia é um diálogo, não é isso? Estou aberto a novas lives, se vocês quiserem, eu posso apresentar a minha dissertação de mestrado aqui, que é uma outra forma de ética, já é uma outra, não é a ética da autonomia, é da heteronomia, é de Blaise Pascal, né? O grande matemático físico Blaise Pascal, inventou a máquina de calcular, descobriu o vácuo, virou filósofo, depois praticamente tornou-se um teólogo, né? Então, Blaise Pascal também é um filósofo estupendo, e ele faz uma grande antropologia do ser humano antes de entrar na ética ou na moral, né? Inclusive, se vocês quiserem, já ir adiantando, se quiserem ler aí, está aí no Google, né? Os jesuítas depositaram a minha dissertação no Google,
meu nome completo, volto a dizer, é Geraldo Guilherme Ribeiro de Carvalho. O nome da dissertação é O Paradoxo Humano, Antropologia e Moral Filosófica em Blaise Pascal. Ok, o Arthur tá finalizando aí os agradecimentos dele também. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Eu estou à disposição. Mais uma vez, então, obrigado e um grande abraço, um bom dia. Para você também, Humberto, e foi um imenso prazer em revê-lo, né? Porque já faz muitos anos que eu saí de São Gotardo, né? Não voltei lá poucas vezes, né? E para mim é um prazer imenso, sinceramente, estar com você aqui, ainda que de forma remota, mas para mim é motivo de muita alegria, satisfação, e também estar com um corpo discente, com um corpo acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alunos, pelo que eu percebi, muito inteligentes, né, interessados, e é isso mesmo, né, o acadêmico tem que ser um estudioso e interessado. Obrigado, professor. Obrigado. Eu agradeço. Bom dia para vocês, fiquem com Deus, e quem sabe até o nosso próximo encontro. Obrigado.